No vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês a avaliação completa desse aqui, Mercedes-Benz GLA. Essa daqui é a versão GLA 200. Existem 4 configurações da GLA. Essa que vocês estão vendo no vídeo é a Night. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer todos os detalhes desse daqui, que vamos dizer assim, é o SUV compacto da Mercedes-Benz. Mas antes que alguém fique assustado aí com a nossa designação de SUV aqui para o GLA, vamos fazer uma explicação. A letra G, no caso da Mercedes-Benz, ela tem um significado. Significa Geländewagen. Geländewagen em alemão, numa tradução para português, seria como utilitário. E se você colocar isso no Google, vai aparecer lá SUV. Na Mercedes-Benz, todos os carros que começam com a letra G têm essa proposta de utilitário. Então, começando de cima para baixo. O Classe G da Mercedes-Benz é realmente o utilitário, vamos dizer assim, de proposta off-road autêntica para enfrentar desafios reais no fora de estrada. E o G derivou outros produtos, obviamente para mercados diferentes e propostas diferentes. Um deles foi o GLS, que seria alguma coisa como Geländewagen, o L é de Luxus, ou seja, um carro luxuoso, e o S de Sonderklasse. O S na Mercedes-Benz pode ser usado para várias coisas. Ele pode ser usado para esporte ou esse Sonderklasse, que seria a classe especial, que é o Classe S. Portanto, o GLS é o carro, digamos assim, de proposta utilitária luxuosa que deriva do Classe S da Mercedes-Benz. Descendo um degrauzinho, a gente chega aí no GLE. Seria o utilitário esportivo derivado aí da Classe E. E o E em alemão tem aí digamos assim, a terminologia de um carro executivo. Portanto, um pouquinho menor aí que o GLS. Outro degrau para baixo, a gente chega no atual GLC. Seria o utilitário esportivo derivado da Classe C. Agora aqui cabe uma observação. Como a gente sabe, o GLC substituiu o GLK. E o GLK tinha uma terminologia completa em alemão, que era Geländewagen Luxus Kurs. O K é Kurs em alemão, que significa curto. Portanto, o utilitário esportivo de luxo mais curto. Mas a Mercedes desvinculou a nomenclatura para poder alinhar as nomenclaturas aos carros sedãs dela. Daí o GLK foi substituído pelo GLC. E então chegamos aqui ao GLA. E por que a gente veio descendo a escada? Porque o A na Mercedes-Benz não tem uma terminologia específica para explicar nada em alemão. E essa desvinculação ocorreu há algum tempo. Justamente por isso, o GLA aqui da Mercedes-Benz é um carro que deriva de uma plataforma que a Mercedes criou há algum tempo, que é a tal da NGCC, que seria Next Generation Compact Cars, ou seja, próxima geração de carros compactos. Nessa plataforma, nós temos o Classe A, o Classe B, o CLA e então o GLA. Ainda que esse carro não seja um SUV de verdade, ele tem a proposta de entregar um veículo utilitário, que está alinhado com os demais modelos da família G. E como a gente explicou aqui bem claramente, cada um dos Gs tem aí uma proposta diferente. Esse aqui seria, entre aspas, o SUV compacto da Mercedes-Benz. O GLA é encontrado em basicamente 2 configurações de motores no Brasil. Tem o GLA 200 com um tipo de motor e o GLA 250 com outro motor. Existe também uma versão mais rara, que é a versão AMG do GLA, mas essa é a versão super esportiva. Quando a gente vem aqui para o GLA 200, você tem 4 configurações diferentes de acabamento para o GLA 200. Essa que vocês estão vendo aqui é a Night, uma abaixo da topo de linha. Entre as configurações do GLA 200, o que muda basicamente é a parte estética e equipamentos que o carro pode ter. Mas todas as versões do GLA 200 vêm sempre equipadas com o mesmo motor. O motor do GLA 200 já é bastante conhecido aí no mercado brasileiro. Trata-se de um 4 cilindros em linha, 1.6, 16 válvulas. Mas esse motor é turbo e tem injeção direta. Ele também é flex. A potência dele é de 156 cavalos. Pode ser que esse número não impressione muitas pessoas. E realmente não impressiona, porque 156 cavalos não é uma potência alta. Mas o grande lance aqui é o torque desse motor.
são 250 Nm de torque, isso dá mais que 25 kg de torque. Tem muito motor 2.0 no mercado brasileiro aspirado que não chega nem nos 20 kg de torque. Esse aqui são mais que 25. Isso faz total diferença na performance. Junto com esse motor, existe uma transmissão um pouquinho diferente, é a 7G DCT. O DCT significa Dual Clutch Transmission. Traduzindo para português, transmissão robotizada de dupla embreagem. Essa transmissão tem a vantagem de ser mais econômica do que uma transmissão automática, uma vez que ela não tem aí o conversor de torque, e ser bastante ágil nas trocas de marcha. Assim, enquanto uma marcha está engatada, a marcha seguinte está pré-engatada na outra embreagem e a troca é muito rápida. Todo esse conjunto mecânico garante uma boa performance à GLA 200. O 0 a 100 dela acontece em apenas 8,1 segundos. Tem muito carro que não entrega essa marca. E a velocidade máxima é de 215 km por hora. O pacote Night da GLA traz algumas mudanças estéticas. Uma delas é a roda, que inclusive é de 19 polegadas e, como vocês podem ver, ela tem o centro mais escurecido. Outras coisas também que são escurecidas, as esquadrias da janela. Outro detalhe é o rack de teto, também escurecido. Tudo isso para deixar o carro com um visual mais interessante. Cabe destacar, o pacote Night está disponível em outras cores de carroceria. Então você pode ter o pacote Night, por exemplo, num carro prata. Esse aqui é preto, então fica difícil mostrar essas diferenças. Mas nas outras cores de carroceria fica bem fácil ver. Aqui na frente a gente vê mais alguns itens desse pacote. Os faróis, por exemplo, usam a tecnologia Full LED. A Mercedes chama de LED High Performance. Tudo aqui é LED, luz alta, luz baixa, Daytime Running Light, que é a luz de posição diurna, e até mesmo a luz de seta. Entre os poucos cromados que esse carro tem, a gente observa ali na grade principal do carro, mas são bem reduzidos os cromados neste pacote. Aqui atrás a gente observa mais alguns elementos cromados na composição do visual do carro e as lanternas, que também trazem totalmente tecnologia Full LED. Tudo aqui também é LED, luz de freio, luz de lanterna, luz de pisca e até mesmo a luz de ré. O porta-malas da GLA conta com 421 litros de capacidade, uma medida boa. Inclusive a gente vê um porta-malas bem organizado aqui. Ele é todo acarpetado e a gente ainda tem aqueles ganchinhos na lateral que, se você quiser, você pode comprar aquela rede de organização como acessório para deixar as coisas melhor organizadas aqui. Você também pode, por exemplo, rebater os bancos traseiros. Nesse caso você tem a proporção 1/3 ou 2/3. Isso vai aumentar a capacidade do porta-malas. Aqui no piso do porta-malas a gente consegue elevá-lo. Inclusive ele fica preso aqui em duas travinhas laterais para facilitar o acesso. A gente encontra aqui um espaço adicional, muito útil para você guardar de repente uma bolsa, sacolas, luvas ou até mesmo aquelas galochas de borracha. O espaço é bem interessante. E a gente também encontra um kit de reparo. Esse kit de reparo é composto por um compressor e mais um botijãozinho com líquido selante. Esse kit de reparo é utilizado no pneu do carro. E como vocês viram, esse carro não possui step, uma vez que a GLA utiliza pneus de tecnologia Run Flat. O pneu Run Flat é aquele com a tecnologia que permite que o carro continue a rodar com o pneu furado sem danificar a roda. Agora, uma curiosidade, a GLA usa esse pneu Run Flat. Para você saber se esse pneu é um pneu original da Mercedes-Benz, existe um inscrito aqui que vem escrito MOE. O MO significa Mercedes-Benz Original. O E é o Extended. Então, todo carro Mercedes-Benz vem com um Mercedes-Benz Original, o MO. Mas esse que é Run Flat é o MOE. E essa inscrição você consegue ver bem aqui no pneu. Se o pneu não tiver esse MOE, ele pode ser um pneu que não é original Mercedes-Benz. Aqui atrás, na GLA 200, você tem um bom espaço. O entre-eixos é de 2,69, o que é uma medida muito próxima aí da maioria dos sedãs médios do mercado brasileiro. Mas a gente não pode esquecer que a GLA tem essa proposta aí de SUV. Assim ela tem o teto um pouco mais alto, e isso é muito bom para as pessoas que têm um pouco mais de altura. A gente consegue ver um bom espaço aqui para joelhos, inclusive até mesmo a movimentação de pés. Sobre o aspecto de recursos, aqui também é muito bom. Vou começar destacando o encosto de cabeça integral. Isso vale inclusive para os bancos da frente.
muito importante no que diz respeito à segurança, uma vez que o encosto de cabeça está sempre na posição correta e no caso de um acidente ele vai apoiar a cabeça corretamente. A gente também vê alguns porta-objetos. Na porta, inclusive, nós temos espaço para colocar garrafinhas de 500 ml. Não é lata, uma vez que ele fica inclinado. Aqui na parte central a gente também vê mais dois porta-objetos. Um é fechado, inclusive traz a tomada de 12 volts, e o outro é aberto. Nós não temos saída de ar-condicionado aqui atrás. Mas temos alguns outros recursos. Então temos a alça de segurança no teto dos dois lados, inclusive com um gancho para você eventualmente pendurar um cabide, para pendurar alguma roupa. E também temos a iluminação aqui no teto, inclusive com lâmpadas individuais para a esquerda e para a direita. Não podemos esquecer, cinto de segurança de 3 pontos em todas as posições, além do Isofix e Top Tether. Hora da gente dirigir aqui a GLA 200, mas antes a gente tem algumas considerações a fazer aqui do carro. Primeiramente, o sistema de chave de partida, obviamente chave presencial, que você pode apertar aqui o botão, simplesmente a chave estando dentro do carro e você consegue dar a partida no veículo. Mas a parte interessante é que a Mercedes dá a opção de você usar isso aqui de outra forma. Então o botão de partida aqui, você pode remover o botão de partida como vocês estão vendo. E nesse caso você pode inserir a chave lá no miolo para usar o sistema convencional. Detalhe, o carro está ligado agora. No momento em que eu insiro a chave aqui, ele desliga o carro. Por quê? Nesse caso, você dará a partida pelo sistema convencional, girando a chave. Assim, você pode escolher entre usar a chave presencial ou usar o sistema convencional, girando e inserindo a chave. O único detalhe é que você deve guardar com muito cuidado esse botão aqui do sistema de partida, porque se você perder esse botão, você não vai mais conseguir usar o sistema de chave presencial. De toda forma, fica registrado que aqui você tem as duas opções para agradar os dois tipos de público. A posição para dirigir aqui na GLA é bastante agradável. Você conta com ajuste de altura e profundidade do volante. O banco também tem praticamente todos os ajustes elétricos. Os controles ficam aqui na porta. Você também tem 3 opções de memórias quando você muda o motorista. Até mesmo o ajuste lombar, que fica aqui na lateral do banco na parte de baixo, parece um tipo de joystick que você consegue ajustar ele em altura e na intensidade. Já o banco do passageiro, ele possui apenas um ajuste elétrico, que é justamente o do lombar. Todas as demais funções de altura e ajustes do encosto são manuais. Cabe destacar também que a gente tem mais uma função aqui no banco, que é justamente o extensor para apoio das pernas. Pessoas mais altas podem usar esse recurso aqui para ter mais conforto e deixar a perna numa posição mais confortável. O ar-condicionado da GLA ele é manual, porém ele não é completamente passivo. Nós temos os controles aqui na parte de baixo do console. Do lado esquerdo nós temos o controle de temperatura, que é um controle eletrônico. Então ele não é totalmente passivo, pois a temperatura aparece aqui na tela da central. Então você consegue estabelecer aqui, por exemplo, 20 graus, 21, 22, 23 e assim por diante. O detalhe é que ele não é nem digital e nem completamente automático. Porque o controle da ventilação você faz ele manualmente. Então se a temperatura começar a esquentar muito do lado de fora do carro, ele não vai acelerar o ventilador do carro. Mas você consegue definir a temperatura que você quer. Os demais controles, como os direcionadores de ar, seja para o para-brisa, para a parte da zona dos pés e até mesmo a recirculação, você tem que controlar tudo isso manualmente. Outro ponto interessante que a gente precisa destacar são o fato desse carro ter 5 saídas de ar. 2, uma em cada extremidade do carro e 3 aqui na parte central. A parte central, a saída principal aqui que fica bem no meio do carro, pode ser eventualmente utilizada para direcionar o ar para quem está no banco traseiro. Assim, ainda que não exista saída de ar diretamente no banco traseiro, essa saída aqui acaba, vamos dizer assim, ajudando um pouco a climatizar a parte de trás do carro. Outro detalhe interessante é como essas saídas de ar funcionam. Pois ela, além dela ter um design bonito, parece uma turbina de avião, você consegue direcionar o ar com muita facilidade mexendo aqui no bocal e você consegue fechar a saída de ar girando. Então, quando a gente tem aqui o tracinho na horizontal, significa que a saída está fechada. Quando ele fica na vertical, é que ela está aberta.
bastante sofisticado e bastante simples de também ser utilizado. Hora da gente dirigir aqui o GLA 200. Primeira coisa que a gente já destaca aqui é que o carro vem com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré. Inclusive a câmera de ré possui linhas de guias dinâmicas, o que ajuda a gente a ver a posição que nós estamos indo. Tem uma outra função aqui bem interessante, que você consegue colocar uma visão angular. Isso é muito bom quando você está dando ré numa garagem, de repente numa rua movimentada, e você consegue ver os cantos se tem alguém se aproximando. Mas vamos usar aqui a visão normal para fazer a nossa manobra. Cabe destacar que o carro tem freio de estacionamento elétrico, e isso é muito bom. O volante também tem assistência elétrica. Isso deixa o carro bastante leve para as manobras e ajuda a economizar combustível, uma vez que não tem a bomba hidráulica. A gente também tem aqui os sensores de estacionamento que dão a informação sonora de aproximação do obstáculo. Inclusive existe uma barra de LEDs ali na parte superior do teto e na parte dianteira do carro que mostram a aproximação aí dos obstáculos. Isso também ajuda bastante para a gente saber a distância que nós estamos do obstáculo. Agora vamos fazer aqui o nosso teste de tachão para ver como é que o carro se comporta. Ainda que a roda seja grande, ela tem um perfil de borracha bem grande. A suspensão em si é bastante resistente. Agora, o que a gente percebe, até por conta do pneu Ram Flat, que é um pouco mais duro, que o carro tem uma certa dificuldade em absorver a saliência do tachão. Ele consegue encarar com bastante tranquilidade o obstáculo, mas a suspensão não é tão macia. De toda forma, aguenta bem o tranco. Agora vamos para o teste de lombada 30 por hora. Vou acertar aqui a velocidade e vamos passar na primeira lombada. Bem tranquilo. Afinal de contas, tem aí a proposta de ser um SUV. Portanto, esse tipo de obstáculo geralmente você consegue tirar de letra com carros dessa proposta. Vamos para a segunda lombada aqui a 30 por hora. Vamos ver como é que ele se sai na segunda lombada. Mais uma vez, passou sem problema nenhum. O que comprova aí a vocação do GLA para as pessoas que querem fazer um uso do carro numa situação, vamos dizer assim, um pouco mais aventureira. Agora vamos aqui para o Blockreto ver o isolamento acústico. Como todo carro Mercedes-Benz, o isolamento acústico é muito bom. Vamos para a próxima lombada. Passou também sem problema nenhum a 30 por hora. E agora vamos para a última lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que a GLA se comporta. Também passou com tranquilidade. Então, para você que vai ter que enfrentar aí alguns desafios, a GLA vai aguentar o tranco sem muitos problemas. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. Vou alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Vamos virar todo o volante. Ela quase deu aqui o ângulo de 90 graus. Faltou um pouquinho para chegar nos 90 graus aqui na rua. Agora vamos desvirar. Câmera de ré muito boa. Olha, certamente não é o carro com o menor ângulo aqui de esterçamento ou raio de giro. Mas também teve carros que nós já testamos que ocupam mais espaço. A gente saiu quase alinhado com a rua. O que mostra que as pessoas que vão dirigir o carro, ainda que a GLA não seja tão pequenininha assim, vão ter uma sensação de estar dirigindo um carro prático de manobra. Evidentemente, guardada as proporções, considerando o tamanho que ela tem. Uma função bem interessante aqui da GLA 200 é justamente o Dynamic Select. Através dele você consegue configurar 4 modos de condução para o carro. Com o botão aqui no console você pode escolher entre o modo Comfort, o modo Sport, o modo Individual, onde você configura as funções de acordo com a sua vontade, ou ainda o modo Eco. E em cada um desses modos ele usa uma lógica diferente. No caso do Comfort, ele vai privilegiar o conforto e até mesmo a manutenção do sistema de ar-condicionado. Eu estou aqui na tela do painel principal mostrando o consumo instantâneo do carro. Aquela barra ali ela varia continuamente, mas quando eu tiro o pé do acelerador, olha o que acontece. Ele preenche ali uma barrinha verde que tem a função Charge. Nesse momento, ele usa a desaceleração do carro para acionar o alternador e assim carregar bateria.
Dessa forma, ele mantém o alternador desconectado do motor toda vez que você está demandando potência. Isso ajuda a economizar combustível. E quando você está numa desaceleração, ele usa exatamente o freio motor para poder fazer a carga da bateria, economizando também combustível. Porém, quando você muda aqui para o modo Eco, ele vai usar uma outra lógica. Nesse caso, ele vai deixar o ar-condicionado mais suave, também para gastar menos energia. E no momento em que eu tiro o pé do acelerador, ele coloca o carro no modo de roda livre. Traduzindo isso, ele coloca o carro numa banguela, ele desengata o carro para aproveitar o máximo possível a inércia. E toda vez que eu piso novamente no acelerador, ele engata o carro novamente. Agora, este modo de roda livre, ele também é cancelado automaticamente caso você esteja numa descida e pise no freio. Nesse caso, ele também vai engatar o carro justamente para usar o freio motor junto com a frenagem do carro e assim manter sempre a dirigibilidade. O modo de roda livre nunca se sobrepõe à questão da segurança e da dirigibilidade do veículo. Não podemos esquecer que a GLA vem de uma plataforma de carros compactos da Mercedes. Portanto, mesmo ela tendo esse perfil de SUV, ela traz toda a tecnologia de um automóvel. E um dos detalhes que a gente não pode esquecer é justamente o fato da GLA ter a suspensão traseira totalmente independente. Isso garante bastante conforto e até mesmo estabilidade. Óbvio, o carro também tem programa de estabilidade eletrônico dos mais avançados, inclusive com sistemas de frenagem individual nas rodas para você aproveitar o melhor possível do carro. Então, quando você faz uma curva mais forte, como essa daqui que nós estamos fazendo, a gente percebe que a GLA tem uma dirigibilidade muito parecida de um automóvel. Ela é realmente bastante firme na mão, passando muita confiança para o motorista, mesmo tendo esse porte um pouquinho mais elevado, digamos assim, de Sport Utility. Quando você usa o Dynamic Select para colocar o carro aqui no modo Sport, aí é que você vê realmente a disposição da GLA. Além dela trabalhar com relações mais curtas, você percebe aqueles 250 Nm de torque. Não podemos esquecer que nós temos os pedal shifts aqui atrás do volante e esse aqui é um câmbio robotizado de dupla embreagem, com respostas bem rápidas. Vamos fazer aqui uma retomada para vocês verem. Pisando tudo, a resposta do câmbio é realmente bastante ágil e a gente percebe uma disposição muito grande do motor em ganhar velocidade. Ainda que o carro tenha apenas 156 cavalos, mais uma vez, o que importa aqui é sempre o torque e é generoso, 250 Nm. Como todo automóvel Mercedes-Benz, o isolamento acústico se mostra sempre muito bom, inclusive em condição de rodovia. Aliás, quando você está num piso bom, aí é que você consegue ver todo o conforto do carro Mercedes-Benz. Nessa situação, o pneu Ram Flat acaba não interferindo tanto e dessa forma você consegue ver um rodar bastante suave com uma suspensão que funciona realmente muito bem na GLA 200. Como a gente sempre faz, vamos ver aqui a velocidade em função da rotação. Por conta do desenho do painel, a câmera não consegue mostrar muito bem ali o contagiros, mas a gente vai falar o giro para vocês. A 100 km por hora, em sétima marcha, a gente consegue ver ali justamente o D7, a gente tem uma rotação um pouco abaixo de 2.000 giros, alguma coisa em torno de 1.800 giros. Isso faz todo sentido, uma vez que nós temos várias relações de marcha e um motor turbo com um torque máximo disponibilizado a uma rotação bem baixa. Agora eu vou fazer uma retomada aqui para 120 km por hora e vamos colocar intencionalmente a GLA em sétima marcha usando o pedal shift. A 120 nós temos aí um giro que seria alguma coisa como 2.250 rotações, também um giro baixo. Tudo isso ajuda em algumas coisas, redução de ruído dentro da cabine e até mesmo na economia de combustível. Agora vamos aproveitar aqui para fazer um teste de consumo com a GLA. Para isso eu vou acessar aqui o computador de bordo. Você está vendo aqui que nós temos uma indicação Eco. Eu vou repor os valores da indicação Eco e também vou, como vocês viram aqui, o computador de bordo já está zerado. Com isso, a gente vai fazer uma condução bastante suave na estrada, lembrando sempre que nós estamos com o ar-condicionado ligado, e vamos ver como é que a GLA 200 se sai aí nessa prova de economia de combustível.
Vamos conferir como é que ficou o consumo aqui da GLA. Aqui na indicação Eco, a gente percebe que a gente teve uma condução muito eficiente. A gente vê ali os 3 gráficos praticamente cheios, com o tom verde, mostrando que a condução foi bastante eficiente. Temos inclusive uma informação ali embaixo, que tivemos 7,1 km de bônus. Isso significa que no trajeto que nós fizemos, durante 7,1 km, não houve consumo de combustível. Acessando aqui o computador de bordo, a gente rodou 26 km, 17 minutos foi o nosso tempo de viagem, velocidade média aí 90 km por hora e olha a média, 13,6 km por litro. Cabe destacar, nós estamos com gasolina no tanque. Segundo o Inmetro, esse veículo aqui na condição de estrada faz 12,7. Evidentemente o Inmetro considera mais acelerações e desacelerações. De toda forma, essa média de consumo de 13,6 km por litro, considerando que nós temos um veículo com um porte um pouco mais avantajado e não temos um veículo tão pequeno assim, sem sombra de dúvida nenhuma, temos aqui uma condição muito boa. Cabe destacar, usamos o carro com o Dynamic Select em modo Eco e fizemos uma condução bastante suave. Agora vamos fazer o teste aqui de 0 a 100 com a GLA 200. Para isso eu já coloquei ela no modo Sport e vou fazer aquela largada estolada que a gente pisa no freio e no acelerador. Vamos lá? A gente percebe aqui um arranque bem forte. Por hora, como a gente viu, certamente esse motor turbo com 250 Nm de torque faz toda a diferença aí no 0 a 100 do carro. Como vocês puderam ver aqui no vídeo, a GLA 200 é realmente um modelo bastante interessante. Entrega aí a tradicional qualidade de um veículo Mercedes-Benz. A GLA 200 é sempre oferecida com a mesma motorização e tração dianteira. São 4 pacotes disponíveis. Você tem a versão Style, que é a de entrada, depois a Advance, a Night, que é essa daqui, e a Enduro, que é a topo de linha. Essa daqui, a Night, tem preço sugerido de R$ 189.900. Mas, se você quiser fazer um excelente negócio em Mercedes-Benz, a nossa dica é: procure a concessionária Mercedes-Benz CB Motors da cidade de Jundiaí. Certamente lá você vai fazer um negócio muito bom em Mercedes-Benz e até mesmo com um preço bastante especial. E como a gente sempre faz, se você gostou aqui do nosso vídeo, por favor, deixa aí o seu like. Afinal, é assim que a gente sabe que você está gostando do nosso trabalho. E se você não se inscreveu, por favor, faça isso. Afinal de contas, é só aqui que você encontra sempre as avaliações mais completas e detalhadas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.